Bora falar hoje sobre algumas formas erradas de usar aromaterapia que eu vejo muitas pessoas usando. Então, formas equivocadas mesmo de você aplicar o uso dos óleos essenciais. Começando a falar, não uma forma errada, mas a escolha da forma errada. Então, por exemplo, acontece com muitas pessoas de terem alguma questão e pegar o óleo essencial ou inalar assim de longe, dar umas 3 inaladas e esperar milagre, ou tem uma outra questão, pinga uma gotinha no meio de um pote de creme, de um óleo, passa no corpo todo achando que aquilo vai fazer o efeito terapêutico desejado. Então a escolha da forma errada. Por quê? A via inalatória, por exemplo, é mais indicada para casos de dores de cabeça, enxaqueca, para questões no trato respiratório, então você inalar, aí tem várias formas de inalação, isso tudo eu dou também no curso de formação completo, para questões emocionais, então questões que estão relacionadas com o nosso sistema límbico, que é uma região do nosso cérebro responsável por nossas emoções e impulsos, que quando a gente faz a inalação vai direto a mensagem entre aspas, vai direto esses químicos naturais presentes aqui dentro do óleo essencial. Então quando você inala, que você sente o cheiro, você não está simplesmente sentindo um cheirinho gostoso e aquilo é aromaterapia, você está sentindo o aroma dessas moléculas químicas com as propriedades medicinais que são aromáticas. Então você só sente o aroma porque essas moléculas são aromáticas. Senão não sentiria o aroma, mas estaria fazendo efeito. Porém, toda química dos óleos essenciais que tem essas ações terapêuticas tem o aroma, necessariamente são aromáticas, são cheirosas, perfumadas. Então é por isso que aromaterapia, uma terapia com aroma, mas não é só o cheirinho, é esse efeito terapêutico mesmo desses químicos. Então a escolha errada. Quando você aplica na pele também, por exemplo, às vezes a pessoa tá com a ansiedade, em vez de fazer inalação, faz isso que eu falei, de misturar e passar no corpo de qualquer forma, sem uma dosagem mínima ideal para aquele tratamento, porque também uma gota no meio de um pote vai ficar uma porcentagem muito pequena. Dependendo da pessoa, da questão, essa não é a dosagem indicada, teria que fazer uma diluição numa proporção de óleo essencial maior, uma dosagem mais alta. Então depende de caso a caso, depende de pessoa e depende do óleo essencial também. A escolha do óleo essencial que você for usar depende se ele pode numa dosagem mais alta, se ele não tem contraindicação para você, por isso que precisa se aprofundar no conhecimento. Mas outra forma errada também de se usar óleo essencial que eu vejo, isso aqui que eu falei, né, de pegar e ficar inalando assim, ó. Óleo essencial é volátil, ele tá aberto aqui, ele tá evaporando no ar, ele tá literalmente indo pro ambiente. Se você não inala perto, próximo, faz uma inalação direta, você está perdendo esses químicos no ar. Então seria um uso mais atmosférico do que pela via inalatória. Então se você de fato precisa daquele efeito terapêutico, precisa que esses químicos adentrem seu trato respiratório, cheguem no cérebro, depois eles chegam na corrente sanguínea, precisa de uma inalação mais direta e um cuidado para você não ficar perdendo o seu produto. Então tem os inaladores pessoais, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui, tem os inaladores pessoais para você fazer a inalação. Tem como você fazer essa inalação direto do pote, mas aí eu indico você fechar aqui. Tem os difusores, que eu já falei sobre eles aqui, esse aqui eu não indico muito, que é o de cerâmica, tem o difusor a frio, tá lá no meu espaço de atendimento, mas tem os difusores também, que o difusor, outra forma errada, você coloca no ambiente, deixa o ambiente aberto e vai dormir achando que aqueles químicos vão fazer o efeito. Não, eles estão se dispersando no ar, tá indo embora na janela, tá indo embora pelo quarto. Então se você quer usar o difusor, quer ter o efeito terapêutico, precisa fechar as portas, fechar as janelas, para que realmente os químicos fiquem ali no ar para você ir respirando, certo? Outra forma errada de achar que, por exemplo, algumas questões você só deve fazer o uso externo. Por exemplo, infecções, casos de infecção, que você tá com uma infecção mesmo bacteriana, por exemplo, ou alguma questão até a candidíase recorrente, o ideal é a gente atuar de dentro para fora e de fora para dentro. Então tem sim como fazer o uso oral com cuidado a partir do curso de formação ou a partir de um atendimento, você fazer o uso oral dos óleos essenciais, porque aí esses químicos eles vão agir combatendo essas colônias, essa proliferação microbiana dentro do seu organismo, de dentro para fora e fora para dentro também, ou seja, se for o caso da candidíase e tiver ali
com coceira, estiver com ardência, você pode também fazer o uso externo, o uso via vaginal, ou com banho de assento, ou na calcinha, tem várias formas de aplicação, com cuidado sempre, a dosagem certa sempre. Para dores de ouvido também, às vezes a pessoa tá com dor de ouvido e fica inalando. Pode ajudar se tiver uma inflamação relacionada ao trato respiratório, igual eu falei. Mas existe a via auricular também. Existe a via retal, para casos de hemorroida, por exemplo. Aí a pessoa, às vezes, sei lá, tá cheirando, tá passando no punho achando que vai ajudar na hemorroida. Não, precisaria fazer uma aplicação local mesmo. Outra questão que algumas pessoas fazem uso errado da aromaterapia. Acham que não pode usar óleo essencial puro em alguns casos e quando se trata de alguns óleos essenciais. Então tem óleo essencial que sim, você pode usar puro. Esse caso mesmo da hemorroida que eu tô falando, você pode pingar uma gota pura de patchouli, de lavanda, de gerânio, como é o nome? Até o mesmo tea tree, você pode aplicar uma gotinha pura. Para algumas questões pode sim, não tem problema. Para algumas pessoas também, igual bebê, a gente não vai usar puro. Gestante, vamos sempre diluir. Pessoas que têm a pele hipersensível, hipersensibilidade, também vamos diluir. Mas nesses outros casos dá sim para usar puro. Então são várias formas erradas que eu tô aqui sempre batendo na tecla, que quando você tem conhecimento, se aprofunda, você de fato consegue usar, aplicar e indicar a aromaterapia com efetividade e segurança. Então se quiser saber mais, a gente tem um curso aqui no Instituto que está aberto e me sigam aí nas redes sociais, deixem ideias de próximos vídeos que eu trago numa próxima. Um beijo! Até mais!